5 de julho. Aproxime-se de mim com um coração grato, ciente de que seu cálice está transbordando de bênçãos. A gratidão permite que você me sinta com mais clareza e se regozije com nossa relação de amor. Nada pode separá-lo da minha adorável presença. Essa é a base da sua segurança. Sempre que começar a se sentir ansioso, lembre-se que sua segurança está em mim e só em mim que sou totalmente digno de confiança. Você nunca estará no comando dos acontecimentos da sua vida, mas pode relaxar e confiar no meu controle. Em vez de buscar uma vida previsível, procure me conhecer melhor. Quero fazer da sua existência uma aventura gloriosa, porém é necessário se libertar de velhos hábitos. Estou sempre realizando algo de novo dentro dos meus filhos amados. Esteja atento a tudo o que preparei para você. Bom, vamos elevar o nosso pensamento, silenciar a mente nesses minutos e, em primeiro lugar, agradecer por estarmos em mais uma semana reunidos em nome de Deus, do nosso amado Mestre Jesus e de toda a espiritualidade que nos inspira a estarmos aqui aprendendo cada vez mais com o Evangelho no Lar, que é tão importante, tão essencial em nossas vidas, em nossos lares, que possa cada vez mais nos trazer o conforto, a alegria, a paz, a saúde, tanto espiritual quanto física também, que possamos nos sentir dispostos a aprender, a ler e a buscar sempre inspiração na palavra de Jesus e em tudo que ele nos ensina, ao longo desses anos, que possamos sempre estar dispostos a ouvir, termos ouvidos de ouvir e que possamos sempre estar com o coração e com a mente aberta para absorver o melhor possível desses 30 minutinhos que a gente tem aqui, trazendo para o nosso lar essa paz, essa luz tão gostosa que a gente sabe, que só a gente sabe, quando estamos aqui juntos. Que possamos ter uma leitura proveitosa e que possamos sair daqui com certeza melhor do que estamos chegando para dar início à nossa semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para ler? Lívia! Obrigada, Lívia. Vamos lá. É o capítulo 22, o primeiro item, é indissolubilidade do casamento. Capítulo 22, primeiro item. Vamos lá. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois sendo uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe Moisés, ordenou que se desse à mulher uma carta de separação que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher
Se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério, e que aquele que a esposa que um outro devolveu comete também adultério. Mateus, capítulo 19, de 3 a 9. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, é o que de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas. E que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo no país em uma época é adultério no outro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil, noutros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem, pois, em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de 2 seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, o mais frequentemente, rompe-se essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando está tudo bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor se essa lei não preside a união. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força separa-se por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjuro se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes que acabam por se tornar criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizessem abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separeis o que Deus uniu. Isso se deve entender a união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. A lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não. Certamente a lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, mas nada, absolutamente nada, opõe-se o que seja corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas dos próprios crimes que resultem de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro, seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade.
se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Bom, aqui a gente vê, né, como esse exemplo, né, do casamento, a gente vê a diferença de lei divina, né, para lei civil, né, para lei humana, né, para nossa lei aqui na Terra. A gente vê que é uma diferença gritante, né? Em primeiro lugar, pelo fato de que desde que o planeta Terra foi criado, né, e até antes disso, né, eu vou até o ponto que o planeta Terra foi criado, que a gente entende mais ou menos a partir daí, né? A lei divina sempre existiu e sempre foi a mesma, né? E a lei humana não, né? Conforme nós fomos criados simples e ignorantes, né? A gente sabe disso. E conforme a gente foi se aprimorando intelectualmente, né? Evoluindo, né? Nessa caminhada, né? Evolutiva propriamente dita, a gente foi moldando essas leis sociais, né? A gente foi aprimorando, algumas coisas a gente utilizava, outras coisas já não tem mais necessidade, né? Nos dias de hoje, a gente vê, né? Até no século XVIII, né? No século XVIII, XIX, até antes também, quando casava, o pai da moça tinha que pagar dote, e era aquela coisa toda, e era mais um acordo do que um casamento de eu gosto de você, eu te amo. Não, era mais um acordo, porque às vezes as famílias eram importantes, então tinha que casar para continuar mantendo os herdeiros, o dinheiro, tudo ali no mesmo lugar, né, vamos assim dizer. Então era mais um acordo mesmo no papel. E hoje em dia a gente vê que na maioria dos casos a gente casa, né, por amor, a gente casa para querer dar certo, para ter uma parceria com a pessoa mesmo, né? Hoje em dia já não tem mais tanto, né, aquela perspectiva de antigamente, de que a mulher precisava casar para ser alguém na vida, né? Enfim, hoje em dia a gente já não tem mais, se não tem mais em nenhum caso, tem em poucos, né? Em relação a isso. Hoje em dia a gente é mais livre, vamos assim dizer, para decidir se a gente quer ter alguém na nossa vida ou simplesmente não. E a gente vê que isso foi se moldando de acordo com a necessidade, tanto do homem quanto da mulher, né? A mulher em busca dos seus direitos, né? Ao longo das décadas, ao longo dos séculos, né? A gente vê que isso vai se moldando e vai se modificando. Mas isso não acontece na lei divina. Por quê? Porque ela é perfeita. Ela é a lei de amor, né? Como Deus, como a leitura diz aqui, né? A lei divina, ou seja, a lei de Deus é a lei do amor. Então ela é imutável, ela é perfeita, ela já está ali, mesmo que o planeta Terra algum dia acabe, não sei, a gente vá para outro lugar ou aconteça alguma coisa, enfim, a lei divina vai prevalecer, não tem jeito, é isso, porque ela já é perfeita, ela não precisa evoluir, né? Agora, as nossas leis, sim, elas precisam evoluir, elas precisam se aprimorar, né? E não digo isso só em relação à lei do casamento, né? A nossa lei civil de casamento civil, enfim, digo sob a perspectiva de vida mesmo, né? A gente está nessa caminhada evolutiva. Então, se muitas coisas que a gente fazia em 1700 e pouco, 1800 e pouco, muitos costumes, culturas, não valem mais para a gente hoje, em 2021, talvez quando a gente esteja em 2050, 2080, o que a gente fazia em 2021 já não vai caber mais, entendeu? Então, as coisas vão mudando, vão evoluindo e se moldando com a necessidade, né? Hoje em dia, a gente tem outras formas,
A gente não precisa, a gente pode pegar exemplos do nosso dia a dia. Hoje em dia a gente tem outras formas de casamento, a gente tem o casamento homoafetivo, né, que cada vez mais está sendo legalizado por aí, nos países, enfim. Então a gente vê que as coisas vão se moldando. E o mais interessante, né, é que não é assim, é a lei de casamento. Não, Deus é a lei do amor. E o amor pode ser de qualquer um para qualquer um, entendeu? Então, a lei dele, como eu falei, é perfeita, né? A gente que ainda está se adaptando, muitos aceitam, outros não aceitam, muitos ainda vivem naquela perspectiva machista de 1800 e pouco, né? Que a mulher tem que casar mesmo e tem que ser assim, e tem que ficar submissa ao marido. Então, muitas pessoas ainda estão, né, tem isso na mente, mas a gente sabe que isso com o tempo vai mudar e vai desaparecer totalmente, né? Isso já está acontecendo. Então, quando a gente pensa em lei humana, a gente pensa também em tudo no seu devido tempo, né? A gente é uma questão da gente absorver a nossa evolução, né? Foi o que eu falei. O que não cabe mais hoje em dia para a gente pode sim descartar, né? Porque graças a Deus a lei humana não é eterna, né? E graças a Deus por isso, porque já pensou se a gente tivesse aquela mesma lei desde a época de Moisés, desde a época de Jesus, a gente ia estar, nossa, muito, muito atrasado. Então, graças a Deus que essas leis vão mudando e vão se aprimorando, né? Em benefício de ambos os lados. Então, a gente sabe que a coisa vai mudando, né? E esse é o certo, porque o ser humano precisa evoluir. O homem, a mulher, ele precisa evoluir, né? Deus não precisa evoluir, Deus já é perfeito. Então, quando a gente pensa em leis humanas, a gente tem que pensar que tudo é no seu tempo, né? Não adiantaria, por exemplo, a gente, na época de Jesus, falar sobre feminismo, sabe? Ninguém ia entender nada, iam continuar apedrejando as mulheres e ia ficar por isso mesmo. E não adianta, nos dias de hoje, a gente querer ter a lei de apedrejamento da mulher na rua na época do Cristo. Então, cada coisa cabe ao seu tempo, né? Então, essa leitura também fala muito de tempo, né? Cada coisa em seu tempo, cada coisa segue o seu curso, né? E a evolução está aí para isso. Não devemos ficar estagnados e também não devemos manter a nossa mente em retrocesso, né? A gente sempre tem que pensar, literalmente, pensar para frente, pensar no que é melhor para o conjunto, né? O que é melhor para a mulher, o que é melhor, enfim, para o homem, para a família, né? E família, eu digo qualquer tipo de família, a gente tem que sempre pensar o que é melhor para as pessoas. O que é melhor para mim, às vezes não é melhor para o outro. Então, vamos nos adaptar para ficar bom para todo mundo, entendeu? A gente também tem que deixar de ser um pouco egoísta, né? Porque às vezes eu estou confortável na minha posição mais privilegiada, vamos assim dizer, eu não quero que mude, tá bom assim, né? Mas às vezes o outro não está na mesma posição de privilégio que você está. Então, vamos nos adaptar para cada um ter o seu benefício, de certa forma, né? Então, a lei humana, ela tem que vir cada vez mais nesse ponto de adaptação do ser humano, de melhora do ser humano, vai chegar a um nível que ela vai ficar ali juntinha com a lei divina, vamos assim dizer, num ponto em que a gente talvez, não sei, isso sou eu que estou falando, nem precise talvez da lei humana, porque o amor, a caridade vai prevalecer tanto que a gente já vai tratar o outro de igual para igual, a gente já vai, sabe, não vai precisar dessas leis, né, desses artifícios para regular, né, o nosso comportamento,
porque a gente já vai saber tratar o outro bem, a gente já vai respeitar até onde o outro pode ir, né? Então, isso vai meio que se encaixando de tempos em tempos, e aí que vem a nossa evolução propriamente dita, né? A gente vê muito aí o amor, não vai ter mais isso de eu vou casar com fulano, talvez ser aquele amor fraternal, né? Aquele amor verdadeiro mesmo, e não suscetível a tradições, a culturas, não vai ter essa necessidade, vai ser aquela coisa assim do fundo mesmo do coração, né? Espontânea e verdadeira, né? E a gente vai se moldando ao longo dos anos e dos séculos em relação a isso. Então, vou parar de falar que eu já falei muito. Perfeito tudo que você falou. Eu também acredito muito nisso, que em poucas décadas não vai precisar mais de tantas leis e todo mundo vai se respeitar mais. Enfim, eu acredito nisso. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Nani. Ai, fiquei encantada com esse final da fala da Lívia, né? Deu uma coisa gostosa no coração, né? Da gente não precisar mais da lei para regular o nosso comportamento, que a gente já vai ser moralmente evoluído para saber o que é certo, o que é errado, sem ter alguém ali vigiando, a não ser a nossa consciência, né? Maravilhoso. É engraçado que eu lembrei agora, sempre lembro que caí nessa lição, quando a Mônica contou a história de um casal, né, da mulher que aturou o cara, quando ela desencarnou, falou, nossa, graças a Deus, cumpri a missão, aturei aquela pessoa. Aí o espírito falou para ela, você aturou, mas vai ter que voltar com ele para você aprender a amar. Né? Então, não basta ser pai, tem que participar, é mais ou menos assim, né? A gente vê que a gente pode até separar do nosso cônjuge, mas a gente não separa daquele espírito que a gente tem contas a ajustar. Deus une a gente para que a gente aprenda um com o outro e ensine ao outro também. Ensine e aprenda, né? Porque o objetivo maior é que sejamos todos irmãos, é esse grande amor, é que a gente desenvolva isso com uma naturalidade que a gente não precisa mais estar preso a papel, é o sentimento, simplesmente. E eu acredito ainda que muitas uniões elas ainda não deem certo, porque hoje, quando a gente tem a oportunidade, o privilégio de escolher, coisa que a gente não podia antigamente, a gente ainda busca perfeição, a gente busca aparência, né? Tem homens assim que eu olho e falo assim, nossa, que coisa linda de se ver. Né? E tem aqueles que você fala assim, que maravilha é poder conviver com esse homem, né? Pela postura dele. E aí a gente vê a diferença, que aquela aparência, quando a gente vê a aparência, na maioria das vezes, a gente esquece de conhecer a pessoa, a gente fica encantada com o exterior, né? Com tudo aquilo que o olhar nos permitiu acessar, com todas aquelas sensações e sentimentos, que são coisas que passam, né? Da mesma forma que a beleza ela vai passar. Mas quando a gente conhece a pessoa, com todas as suas dificuldades, mas com todo o seu amor, com toda a bondade, com toda a vontade de melhorar, aí a gente fala assim, e aí? Qual a escolha que eu devo fazer? Né? E se a gente já tiver sabedoria suficiente, a gente vai na segunda opção. Claro que eu não estou generalizando, dizendo que todo homem bonito é vazio, nada disso, mas é que a gente não se prenda só a isso, né? A gente pode unir o útil ao agradável, da mesma forma que a beleza está nos olhos de quem vê, né? O que é bonito para mim pode não ser para vocês, né? E vice-versa. Então, que a gente procure se encantar exatamente com aquilo que vai nos fazer feliz por mais tempo. Porque quando a gente começa a desgostar ou a gente está insatisfeita em alguma situação com alguém, você começa a observar os defeitos, né? E aí, de repente, aquela beleza já não é mais aquela mesma coisa, né? E se a gente estiver priorizando as virtudes, né? O esforço que o outro faz, como a gente faz também, eu acho que isso já serve para aproximar mais os casais. É isso.
E graças a Deus é que hoje temos essa liberdade, né? E muito triste ouvir o que eu ouvi ainda agora, que aumentou o número de feminicídio. Então, assim, é lamentável uma mulher ela ser obrigada a conviver com alguém que ela não quer mais, com alguém que faz mal a ela, né? Ela não tem mais a posse da vida dela. É muito triste da gente ouvir isso. É isso. Que passe logo. Vai passar. Luciana. Ih, tá acabando a minha bateria. Eu achei interessante o que a Nani falou. As pessoas se unem pelos mais diferentes motivos, né? Não é pelo amor, muitas vezes. Ou é realmente pela aparência, pelo externo, por dinheiro, são muitas conveniências. E por isso que as relações, elas não duram, elas terminam, elas entram nesse processo de dissolução. E acho que que Deus, quando a frase que diz o que Deus uniu, o homem não separa, é o que é o verdadeiro mesmo, é aquela coisa da essência mesmo, que a gente, conforme vai evoluindo, passa a buscar a essência das relações. Realmente não tem nada a ver com o externo, com a beleza exterior, ou com o que a pessoa pode nos oferecer. É muito maior, né? É uma ligação de alma mesmo, e isso ninguém separa. Então, era isso que eu queria falar. Vou botar meu celular para carregar. Bom, nosso tempo está acabando. Alguém quer falar mais alguma coisinha? A Sueli. Eu estou vendo a Nani falar, eu me lembrei que minha mãe, quando nós éramos adolescentes, ela dizia para mim e para minha irmã, quem ama o feio, bonito lhe parece. Ela falava muito isso. Mas a questão do casamento, que eu acho que hoje em dia as pessoas elas não se conhecem e elas não têm paciência da convivência, porque são pessoas diferentes, foram criadas de um modo diferente. Então, eu acho que essa comunhão de alma para que aconteça, tem que haver a compreensão melhor. Então, hoje em dia, ninguém tem muita paciência para poder esperar o tempo certo. Talvez assim, a pressa de hoje em dia nos relacionamentos. Eu, por exemplo, não estou falando que todo mundo tem que ser como eu. Por exemplo, conheci meu marido, eu tinha 15 anos, fui casar aos 23. Mas eu estava ainda, na minha época, falava ginásio, vou falar como eu falava na época. Estava fazendo quarto ano de ginásio, quando eu me casei, eu estava faltando um ano para terminar a faculdade. Mas nesse tempo a gente vamos construindo alguma coisa junto. Hoje em dia acho que as pessoas não têm muita essa paciência. Isso que acontece no relacionamento de hoje. Verdade, Sueli. Adoramos ouvir Sueli. Agora vou chamar Nani. Vem, Nani! Que a gente tenha muita paciência, né? E que a gente busque realmente o que vai ficar, se não por mais tempo, para sempre, né? Que a gente diz para sempre, quero que seja para sempre. A gente sempre quer que seja para sempre. E que as uniões elas sejam mais duradouras, que a gente, como a Sueli falou, tenha mais tempo para conhecer, né? Hoje a gente conhece o cara num dia, no dia seguinte já está casado, já está morando junto, e aí as coisas se apressam muito, né? Então fica tudo muito difícil, e é difícil mesmo essa convivência, né? Os nossos humores que mudam, as situações que se apresentam e a gente não tem paciência e nem sabedoria, quando o objetivo não é verdadeiro, né? Eu acredito também que uniões rápidas, assim, conheceu hoje, casou daqui um mês, podem dar certo sim. A diferença toda é o objetivo. Qual é o seu objetivo? O que eu quero com você? Né? Eu acho que é isso, a diferença é toda essa. Que a gente busque muita paz, né? Que a gente peça e ore pela paz no mundo, pela paz nos nossos corações, nos nossos lares, e que as pessoas vivam momentos mais felizes diante dessa calamidade toda, que pelo menos dentro do nosso lar a gente possa viver em paz com os nossos pares, e que a gente possa levar essa felicidade ao outro. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança,
sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor, mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, dividir o pão, só o amor, mudo que já se fez, é a força da paz, junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. E é o que a gente pede, é o que a gente deseja, e é para isso que nós trabalhamos, para que a terra inteira seja feliz, que venha paz, que tenhamos perseverança e sabedoria para alcançar os nossos objetivos, para dizer não com firmeza quando nos é conveniente, quando não queremos, e para lutar pelos nossos direitos. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo o amparo da espiritualidade e que eles olhem muito pelos nossos governantes, por todos aqueles que fazem as leis, para que mudem e que ela seja mais rigorosa em seu cumprimento, porque muitas mortes poderiam ser evitadas, muitas desgraças poderiam ser evitadas se a lei fosse cumprida com integridade. Obrigada, Senhor, por esse estudo, obrigada por essas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, ou que me colocou no caminho delas, que juntas estamos aprendendo e crescendo cada dia mais. Obrigada pela fluidificação das nossas águas e que possamos ter o remédio necessário para cada uma das nossas dores. Graça, paz e luz na nossa vida, na nossa caminhada. Que assim seja. Que lindo! Antes de ler, de tirar a foto, eu vou ler o que a Silvia Leal botou aqui no chat. Cristo não aprovou o apedrejamento da mulher acusada de adultério. Ele disse, vai e não peques mais. Ele veio trazer a lei do amor há mais de 2000 anos atrás, mas muitos ainda não entendem. Existia essa lei, né, do apedrejamento lá na época de Moisés, mas Jesus não aprovou. Ele veio realmente trazer a lei do amor. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!